No seu primeiro filme, ele contou com a colaboração dos amigos da faculdade e ganhou o Prêmio do Público no Festival do Rio e na Mostra de Cinema de São Paulo. Para fazer o segundo, ele deixou de pagar as contas por 3 meses e, recentemente, roteirizou o filme Confissões de Adolescente, que tem direção do Daniel Filho. A revista de hoje recebe o cineasta Matheus Souza. Matheus, muito obrigada pela sua presença, é um prazer. O prazer é meu. Você acabou de roteirizar o Confissões de Adolescente para o cinema, mas você tinha dirigido o Confissões no teatro. O que veio primeiro? Primeiro veio no teatro, assim, eu tenho uma relação muito boa com o Domingos Oliveira, né? O projeto Confissões surgiu no teatro com o texto da filha dele, a Maria Mariana. E quando ele assistiu meu filme no Festival do Rio de 2008, ele meio que me adotou, assim, ele se identificou muito com o tipo de filme que eu fazia, né? Ele também é adepto desse tipo de filme, de fazer filme com a galera. E ele me adotou e é muito bacana a nossa relação. Hoje em dia, eu sempre admirei muito ele, meu filme brasileiro favorito de todos os tempos, Todas as Mulheres do Mundo. E, enfim, eu sempre admirei ele e hoje em dia a gente tem uma relação que alterna papéis, assim, de vez em quando de mestre e discípulo, de vez em quando de amigos, de vez em quando de conselheiro amoroso. Olha, ele que ótimo. ele vive me dando uns conselhos. Essa garota aí, você entrega uma dúzia de flores, de rosas brancas pra ela. Olha, que ótimo. Ele analisa os perfis, assim. Ele entende das mulheres, ele entende das né? coisas. Aí quando ele resolveu remontar o Confissões para essa geração de agora, ele me chamou para adaptar o texto, né? Porque é mais do que adaptar uma peça jovem, a peça de 92, né? Adaptar para os dias de hoje não é só atualizar as gírias, né? Ao invés de supimpa falar irado, né? Tem toda uma realidade Exatamente. que já se modificou mesmo, fato. Em 92 não tinha celular e internet, né? É verdade. Hoje em dia isso é uma 90% crucial, né? do cotidiano de um jovem, né? Então, são coisas que eu vim aí para fazer na peça. E depois, agora o Daniel também me chamou para fazer no filme. Eu fiquei feliz. E como foi? É o seu primeiro filme que você não dirige? Pois é, a primeira vez que eu estou entregando um bebê meu nas mãos de outra pessoa. É bem difícil, mas estou entregando nas mãos de um pai melhor, eu acho, né? Pelo menos de um bom pai, bom pai, de fato, um bom pai, um diretor talentoso, né? É engraçado, né? Praticar um desapego, né? Eu sempre fui muito apegado com tudo que eu escrevi, né? Tudo é muito pessoal. Você escrevia para filmar? Ou primeiro você tinha vontade de filmar e aí você, por isso, quis criar uma história? Você sabe o que vem primeiro ou não? E nos meus filmes como um todo? Sim. Depende muito, tudo surge muito do nada. Você fez a faculdade de cinema, Eu fiz faculdade de cinema. E aí você terminou e você resolveu fazer um filme com a sua galera? Não, na verdade eu não tinha terminado, foi no terceiro período. Eu queria muito fazer um filme, só que eu não conseguia porque toda a galera ali só queria fazer filme com o pessoal dos períodos mais avançados. Aí eu tive a ideia de fazer um longa, que era um projeto diferente. Ousado. Aí eu saía falando todo mundo, tive uma ideia de um longa, mais fácil de produzir que um curta, era meu slogan. Aí as pessoas foram se animando, aí a gente via como que podia tornar isso realidade. E em determinado momento se tornou, assim. E era engraçado que eu dizia todo mundo, inventava umas coisas, assim, eu era meio político, assim. Ficava falando, a gente faz esse filme de galera, as pessoas vão simpatizar, imagina, um ano de jovem fazendo, a gente vai passar no Festival do Rio, sabe? Aí as pessoas, pode ser que dá certo. Aí acabou dando certo, a gente... Deu super certo. Deu super certo. Foi super bem recebido, né? Eu pensei que só minha avó e minha mãe assistiam, mas... Não. Elas assistiram várias vezes, mas acompanhadas de outras pessoas também, né? E como é que você lidou, assim? Você não imaginava que isso fosse acontecer, assim? Porque você foi considerado um dos grandes diretores da nova geração. Uau, lançamento incrível, Matheus Souza e tal. Você foi muito bem falado, assim. Isso criou uma... Como é que você lidou com isso, assim? Como é que veio isso pra você? Teve um momento, eu só sei que teve um momento que eu fui eleito um dos 100 brasileiros mais influentes do ano. Yes! O que é isso, sabe? Eu não tenho... não influencio nem minha mãe, assim, tipo de... Nada, é bem estranho. As coisas mudaram muito, porque eu sempre fui o nerdzinho, quietinho, no colégio, sabe, introspectivo, que não sabia lidar com muitas pessoas, e de repente eu fui jogado ali, né? E pra conseguir se dar bem nesse meio, você tem que ser social, né? Você tem que saber fazer contatos e falar bem com as pessoas e sair engraçado e tudo mais. Aí uma coisa que me ajudou muito foi o tablado, né? A escola de teatro, assim, que eu já tinha entrado antes, justamente para começar a perder a timidez. Então a sua história com o teatro veio antes, na verdade, do cinema? Veio antes. Eu sempre quis fazer cinema. Eu sempre tive o sonho de fazer cinema, sempre foi a maior coisa do mundo pra mim, assim, desde que eu vi meu primeiro filme na tela, Bela e a Fera,
assim, os 3 anos eu já achava aquilo a coisa mais incrível do mundo, sabe? Tinha um relógio cantando. E, sei lá, e teve o Woody Allen também, quando eu conheci o Woody Como é Allen. que é essa história do Woody Allen, assim, que ele foi uma figura muito importante, uma referência forte pra você, né? Eu sempre conto essa historinha, assim, de que eu era um moleque todo errado, né? Eu tinha espinha, era gordinho, baixinho, usava óculos, tinha um cabelinho de chãozinho chororó. Eu era todo errado e tudo ao mesmo tempo. E daí, eu tinha uns 12 anos, de repente vi de madrugada na TV um filme do Woody Allen, que era um cara tão bizarro quanto eu, né, tão neurótico quanto eu, mais velho, ainda por cima tava na tela beijando a Julia Roberts. Sei. Aí eu pensei, é isso que eu quero pra mim. Claro. Né? Aí eu quero escrever, dirigir, atuar e beijar a Julia Roberts. Ah, muito bom. Aí eu fui fazendo tudo pra isso. E os seus roteiros têm um pouco essa referência dos diálogos, né? Eles são muito baseados nos diálogos, né? Eu sempre adorei escrever diálogo, assim. Eu comecei a escrever justamente por causa de uma garota, né? Que eu era afim no colégio e não fazia ideia de como fazer ela saber que eu existia, né? Aí eu comecei a escrever um livro, basicamente só de diálogo mesmo, sobre a minha vida, assim, pra provar que eu era interessante, sabe? Sobre os meus pensamentos. Aí, tipo, isso, o que? Em 2000, sabe? Tipo, e eu já comecei a espalhar, assim, pela MSN, aí todo mundo no meu colégio começou a ler até chegar nela. Olha, sabe? que Eu sou ótimo. visionário, eu inventei esse negócio de viralizar, sabe? Poxa, estratégia maravilhosa. E isso hoje em dia também, essa possibilidade de você trabalhar na internet, né, de todo esse equipamento digital que a gente tem um acesso mais fácil, isso viabiliza muitas produções, né? Assim, como é que você vê essa nova geração e essa possibilidade de mais gente estar fazendo arte e de estar podendo divulgar o seu trabalho? E trabalhos de pessoas como o Porta dos Fundos, né? Que começou pequenininho, os caras não esperavam e de repente virou uma coisa muito grande. É tudo muito bacana, tem essa facilidade, né? Eu gosto de ter sido um exemplo de que é possível você fazer um longa e passar no cinema sem dinheiro, assim, com a câmera que você conseguir. Né? E tem esse fator na internet, né? A galera que levanta a bandeira mesmo. Não, nós somos da internet mesmo e faz uma coisa de maior repercussão do que muita coisa que está na TV. E eu acho tudo isso, a gente está vivendo um momento de revolução das mídias, né? Que eu acho bacana estar no meio disso. Você assim. já teve algum trabalho que você fez para a internet? Não. Seu lance é o cinema e o teatro mesmo. E TV também, eu gosto de TV, assim, eu vou indo aos poucos, né? Eu sou consumidor grande de internet, então até eu tenho uma coisa que... O grande problema dessa era que a gente vive é que para escrever é muito difícil, né? Porque, em que sentido? Não, sei lá, eu queria ver Hemingway escrevendo se tivesse o Facebook do lado Sim, aberto, entendi, sabe? Entendi, Ia ser bem difícil, sabe? A gente tem muita quantidade de informação e as informações elas vêm muito fragmentadas, né? E o tempo então todo. você não existem mais os especialistas. Né? Escrever devia ser a coisa mais legal do mundo quando não existia internet ou você ou não a tinha televisão, ou a televisão, nada disso, sabe? Realmente. Né? E realmente é muito legal, né? Você inventar um mundo. Só que as tentações hoje são muito grandes. Então, eu tô escrevendo, de repente a garota que eu gosto tá online no Facebook. Aí é muito disperso, né? Você fica tentado o tempo inteiro com exatamente, as na banda que eu gosto do... lançou um CD, eu tô ouvindo. Então, muita coisa. Hoje, para conseguir começar a escrever, eu tenho que esgotar a internet. Sei. Sabe? Eu entro em todos os sites, eu falo, não vou acabar logo com isso. Eu sei que eu no meio eu vou me distrair mesmo, então deixa eu ver tudo. Vejo tudo que postaram no Twitter, tudo que postaram no Instagram, tudo que postaram. Acabou, pronto, posso trabalhar. Desligo. Você precisa de silêncio para escrever? Eu preciso... Mais ou menos, um silêncio relativo. Você escreve uma confusão, pessoas falando, você quer ouvindo música? Como é que é esse seu processo? O meu processo é bem terrível, assim. Eu preciso de um barulho constante, então o ar-condicionado está sempre ligado, porque o silêncio absoluto me deixa agoniado. Jura? E quando tem uma hora, eu sempre escrevo de madrugada. Né? Eu escrevo de madrugada e não existo de manhã. Porque de madrugada ninguém me liga, ninguém me chama para fazer nada, é um momento tranquilo, né? Não tenho que resolver outras coisas, eu preciso estar focado. E para me manter acordado, eu, geralmente, além de tomar muito refrigerante, o que acaba com a minha saúde, eu fico ouvindo música ruim. Alguma cantora pop diva qualquer, sabe? Sei. A cada projeto eu escolho uma. Essa é a pior parte da minha personalidade. Britney Spears, já teve uma Katy Rihanna, Perry. A última foi Nicki Minaj, eu cheguei nesse ponto. Pô, Nicki Minaj é legal! Porque se eu escuto música boa, eu me distraio. Sabe, eu fico acordado, mas eu fico lá, pô, vim lá um Radiohead e tal, pô, beleza. Só que se eu ouço uma música ruim, uma música pop, sabe, eu fico lá, eu vou fazer e tô escrevendo. melhor que isso, eu tô vou fazer empolgado. melhor que isso.
E sempre tem umas músicas de redenção, né? Então, porque sempre tem um momento, caramba, eu sou uma farsa, não tô conseguindo escrever isso. Aí eu vou pro banho, eu começo a chorar, aí eu saio do banho, aí de cueca eu fico ouvindo uma música de redenção, sabe? Aí eu fico, I kissed a girl and I liked it. Aí eu fico... Que figura. Esse é o meu processo. Muito Esse é o bom. segredo por trás. Adorei. Vem cá, me conta essa história do seu segundo filme, que você ficou devendo todo mundo. Como é que foi isso? Porque, na verdade, você fez por iniciativa própria, você tirou do seu bolso e teve que administrar isso, né? Tem um problema muito sério de ter surgido muito cedo do jeito que eu surgi, né? Primeiro que eu não tinha mal tinha uma personalidade formada. Você tinha quantos anos quando você fez o primeiro filme? 19, né? Eu filmei com 18, lancei com 19. Então, muito loucura. E eu não estava pronto para construir uma carreira ainda. Né? Então, por exemplo, pessoas de diferentes meios me adotaram, né? Ou apenas o fim. Pessoas, ao mesmo tempo, Marisa Leão, né? Que produziu. Né? Tipo, me deu uma força, que é o símbolo do cinema de comédia, assim, de bilheteria, né? Tipo... E, ao mesmo tempo, Domingos, que é um símbolo de cinema alternativo brasileiro ao mesmo tempo, né? Então, essas duas pessoas viram potencial em mim, sabe? E aí, que caminho eu sigo, assim? Porque eu sempre gostei... E são pessoas maravilhosas, né? Que eu devo boa parte de tudo que aconteceu comigo. E eu sempre gostei do cinema que é o meio termo, né? Que é o cinema que ele nem se fecha muito, né? Ele é acessível, mas também propõe algum tipo de reflexão, algum tipo de desafio, né? Só que esse é um tipo de cinema suicida de fazer no Brasil, né? Porque ele nem é um sucesso de bilheteria e nem ele vai ganhar um festival. A gente ainda não tem muito esse mercado, né? Do filme alternativo, né? É um filme meio termo, né? Que quer conversar também com um grande público, mas que tem uma identidade ali, né, estética, ideológica que nem sempre é tão acessível, né? Exatamente. Por exemplo, esse é o segundo filme, é um filme, o nome dele é Eu Não Faço a Menor Ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Aí é um filme jovem, assim, porque é a minha realidade, só que eu proponho pensamentos, assim, não é um filme... Só de entretenimento. Ou jovem, sabe? E mesmo assim, por ser jovem, uma crítica eu faço um engramado e falo, então, é um filme teen, sabe? Aí dá um tom pejorativo, como se tudo né? que fosse sobre jovens fosse malhação, sabe? E tipo, tudo que é feito pra jovem tem que ser daquele jeito porque jovem não quer mais que aquilo, sabe? E não, sabe? E tudo isso passou pela minha cabeça quando eu decidi o que eu queria fazer com o segundo filme. E eu escrevi uns projetos e as produtoras grandes achavam, não, a gente tem que fazer mais acessível isso. E aí eu via os roteiros demorando a serem produzidos, eu pensei, pô, eu fiz um filme sem dinheiro, eu posso fazer outro, né? Eu faço do jeito que eu quero, sem ligar pro que vão dizer, eu posso. Então, eu peguei um roteiro contratado para fazer, né, de segundo tratamento, com o dinheiro dele, que ia pagar minhas contas, ao invés disso eu parei de pagar minhas contas. Aí foi isso, aí as coisas foram sendo cortadas, né? Mas deu pra nesse período maravilhoso, fazer mas teve autonomia para fazer aquilo que você tinha vontade de fazer, Com né? certeza, assim, foi um período, uns 3 meses em que eu não tive vida, assim, porque eu filmava, sei lá, numa parte do dia, aí à noite eu ia pra casa escrever esse roteiro pra poder pagar o filme. Sei. Mas vale a pena, porque eu realmente gosto de fazer, assim, é o que eu me divirto fazendo, e eu filmo com os meus amigos, então é como se eu estivesse indo pra uma festa a cada dia, né? Delícia, E essa história do teatro, você falou já que começou no Tablado e você teve esse encontro com o Domingos também, né? Assim, como é que é pra você? Você faz como ator 2 peças, não é? O Clímax e a outra peça do Domingos. Eu já fiz 2 peças do Domingos como ator. O Apocalipse, segundo Domingos de Oliveira, que foi em 2009. Sim. E o Clímax foi esse ano. E esse ano, na verdade, eu fiquei 6 meses em sequência em cartaz, né? Com o Clímax do Domingos e 2 peças que eu escrevi, dirigi e atuei. Uma chamada As Coisas que Fizemos e Não Fizemos, um musical, e o outro... E o stand-up. O stand-up, exatamente, que não é um stand-up comedy, é só uma peça com esse nome. Eu acho muito divertido, assim. Atuar é a parte... Sempre me perguntam, assim, o que você gosta mais, escrever, dirigir, atuar? É claro que varia muito, né? Eu amo escrever, eu adoro dirigir, mas atuar me diverte muito, sabe? Eu sempre, é brincadeira, né? É muito divertido. O Tablado foi o lugar onde eu me encontrei, né? Onde eu fiz meus principais amigos que me acompanharam pra vida, então... Ele sempre tem esse ar e atuar também tem essa coisa de se colocar em situação, né? Assim, é sempre novo, né? Porque na direção, na escrita, a minha impressão é de que você pode
entre aspas, controlar um pouco mais, né? Assim, e talvez seja mais solitário também, né? É muito solitário, Eu passei por uma experiência incrível, que eu não recomendo pra ninguém, na verdade, mas foi divertida. Nessa peça, o stand-up, surgiu um buraco de pauta, né? A peça ia ter que estrear em um mês. Aí chegaram pra mim, você tem uma peça pra fazer? Aí eu falei, tenho, só que não tinha. Então, em um mês, eu só queria fazer muito, sabe? Uma peça. É tão difícil arranjar um teatro, tem um teatro, vamos fazer. Aí eu escrevi, levantei e estreiei em menos de um mês. A peça com 13 atores. E eu dirigia e era o protagonista. Qual é a história do stand-up? É um cara justamente que ele quer fazer uma peça de teatro e ele não consegue. Olha que ótimo. Porque as pessoas hoje em dia só querem ir no teatro pra ver stand-up. Então ele tenta fazer um stand-up comedy, um espetáculo de stand-up comedy, só que ele é o tipo de pessoa que ele complica tudo na vida dele. Ele complica tudo com os namoros, com a família, com os sonhos dele. Então, quando ele complica tudo, o stand-up dele acaba virando uma peça com 30 personagens. E você tem 30 atores em cena? Não, tem 13 atores que se multiplicam. Desdobram, né? E, enfim, aí no processo de montagem, a gente correndo contra o tempo, a peça ficou pronta 1 hora antes da estreia. Que isso? Porque todo mundo novo, né? A primeira vez que o cara tá fazendo incrível, iluminação. É maravilhoso, porque tem uma adrenalina também, né? E assim, eu deixei tudo pronto. Só que sempre ensaiando com o meu stand-in na minha posição pra marcar. Então, eu estreiei a peça sem saber o texto, sem nunca ter feito. Eu só sabia porque eu tinha escrito, assim. Sim, então foi uma aventura, porque eu tava vivendo aquilo como aquele personagem, sabe? Eu tava sempre pensando, o que eu falo agora? Aí, pelo meu instinto, por acaso, era a mesma coisa que eu tinha escrito, sabe? Maravilhoso. Foi divertido, assim. Maravilhoso. E você fez essas peças como ator com Domingos e fez essa que você escreveu e dirigiu e atua atuei também. Tem diferença, assim, de trabalhar para alguém ou trabalhar num espetáculo que você é contratado e numa história que é toda tua, assim, que você tá ali, enfim, mais próximos das suas pessoas? Ou não também, né? Tem uma diferença, assim, quando eu dirijo, que, por exemplo, a pessoa, sei lá, assim, algum dos meus colegas de elenco sempre fala, pô, você não me deu aquela deixa hoje, né? Aí eu falo, não é que eu resolvi mudar, sabe? Eu finjo que vai tudo pro... Mas sabe, eu realmente tenho um domínio, né? Sim, Sabe, eu posso aí é testar o gostoso tempo também, todo. que você tem essa maleabilidade, né? De poder brincar com uma coisa que, enfim... Quando eu tô a serviço da outra pessoa, eu tento respeitar, assim como eu espero que os atores que fazem minha peça respeitem, assim. Então, é um exercício muito difícil, né? Que eu geralmente, como dirijo, eu tô sempre muito acostumado a estar no controle daquilo, tomar as decisões. Mas ali eu tenho que ter ciência de que é a visão de uma outra pessoa que tá ali, né? Então... Que tem que trocar e jogar junto, né? E tentar... uma coisa que eu gosto muito de atuar para um outro diretor é que é o principal modo como eu aprendi a fazer tudo, né? Então, eu aprendi a dirigir muito com o Domingos me dirigindo no Apocalipse, com os meus professores no tablado me dirigindo, assim, foi assim que eu aprendi a ter um certo tato com um ator, enfim, e constituiu o meu jeito de dirigir. E quais são os projetos que você está envolvido no momento, agora? Então, arranjar uma namorada. Arranjar uma namorada é muito bom isso. Em algum momento. Muito bom. Mas, Então, eu vou estrear o Eu Não Faço a Menor Ideia em algum momento, acho que final de agosto ou setembro, sabe? Não sei nem quando vai ao ar, se o bobear já tá em cartaz. E não me avisaram. Mas espero que você saiba, sabe? Não é difícil achar esse nome no jornal, né? Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Se estiver em cartaz, assista. E ele passou nos festivais ano passado, né? Em Gramado, no Rio e São Paulo, e agora vai entrar em cartaz. Fora isso, eu tô escrevendo um filme que eu devo fazer com a Conspiração, que eu tô terminando o roteiro agora e vou dirigir também. É uma comédia e sobre o nome provisório é Servidor Não Encontrado, que é sobre um mundo sem internet, né? Um momento em que a internet acaba, tudo que funciona por sinal acaba na televisão. E no meio de um dia antes desse fenômeno acontecer, duas pessoas se conheceram, né? Um casal se conhece e eles têm tudo a ver um com o outro, só que eles se despedem sem trocar telefone, eles só falam tipo, me adiciona no Facebook e vamos se falar. Aí, só que no dia seguinte o Facebook não existe mais, nada existe mais, então os dois tentam desbravar esse mundo caótico onde nada funciona pra achar alguém no modo antigo.
Muito bom, né, gente? Muito obrigada. Adorei. Você é uma fofa. Ei, adorei você também, que bom. Bom, gente, se vocês quiserem saber mais, a entrevista na íntegra vai estar no site do revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais. A gente espera vocês aqui. Matheus Souza. Adorei. Ai, que papo bom. Ai, que legal. Que bom. É legal, porque é sempre um encontro, né? Não, não beijei da Roberts. Porque é sempre isso, né? É muito legal. Gostei de conversar.